Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo dessa quarta-feira, dia 26 de fevereiro. Uma quarta agitada, movimentada na nossa colina histórica. Quarta-feira de muitas novidades e muitas informações, né, meu amigo? Quarta de atualizações no mercado. O Vasco aguarda ainda nessa manhã de amanhã a chegada de Lloyd Augusto aqui na cidade carioca, para que amanhã mesmo, tá, o atleta já realize exames médicos, assine o contrato com o nosso Cruz Maltino e seja regularizado, para caso haja tempo, possa estar sábado à disposição do técnico Fábio Carille para a primeira partida das semifinais do Campeonato Carioca. E falando em semifinal, é claro, vamos trazer também novidades sobre o treino que aconteceu hoje no gramado, no tapetinho do Newton Santos, uma mudança aí de estádio que vem causando muita polêmica no meio da mídia, no meio da imprensa. A gente vai comentar também sobre isso aqui com vocês, trazer atualizações de mercado também com relação a Palácios, com relação a Vigia Real, 777 Partners. Olha, meu amigo, temos muitas informações nesse Boa Noite Gigante. Entretanto, rapidamente aqui, como sempre fazemos no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, sempre às 7 horas da manhã, com o Fala Gigante pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante pela parte da noite. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com a sua presença, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de sua importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Sem a sua participação por aqui, nós de fato não iremos a lugar algum. Então eu conto com você. Não saia desse vídeo sem ajudar o nosso crescimento. Fechou? Vambora então, meu amigo torcedor vascaíno, sem muita enrolação, né? Fala logo de Vasco da Gama. E quero começar aqui primeiramente com vocês, esse Boa Noite Gigante, falando sobre questão de mercado, né? Trazendo a vocês as últimas atualizações de mercado da bola. Quero começar primeiramente falando sobre Vigia Real. Esse jogador colombiano, Daissé Vigia Real, de 19 anos de idade, foi o grande nome desse sul-americano que aconteceu recentemente, onde a seleção brasileira foi a grande campeã. Vigia Real foi o artilheiro da competição com 8 gols marcados em 9 partidas e com impressionantes 4 assistências, tendo 12 participações em gols, exatamente em 9 jogos, perdão. Números que o credenciaram a ser um dos grandes nomes, tá, da seleção colombiana, a ser o grande nome, aliás, da seleção colombiana e a ser um dos grandes nomes, de um modo geral, desse sul-americano. Após, né, essa brilhante competição, na Vigia Real começou a despertar o interesse do mercado sul-americano, o mercado europeu. Todos aí definitivamente demonstraram muito interesse na contratação de Vigia Real. E meu amigo vascaíno, não poderia, volto a repetir exatamente a mesma frase, ser diferente. Só para você entender a magnitude do desempenho de Vigia Real durante esse Sul-Americano Sub-20, a Colômbia marcou exatamente durante esse Sul-Americano 16 gols. Foram 6 gols na primeira fase, onde a Colômbia enfrenta a Argentina, o Brasil, o Equador e a Bolívia, e foram 10 gols na segunda fase, onde a Colômbia enfrentou o Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina e Brasil. Ou seja, a Colômbia teve 16 gols marcados. Vigia Real participou de 12. Se a Colômbia conseguiu a classificação para a Copa do Mundo, que vai acontecer agora nesse próximo mês de agosto, ficando em terceiro lugar nesse sul-americano, passou muito pelo Vigia Real. Ele carregou nas costas a sua seleção. E é impossível seria o Vigia Real sair desse sul-americano sem estar valorizado. O Vasco viu potencial no garoto, foi atrás do Milionários, clube colombiano, que tem os direitos de Vigia Real até o final do ano. Entretanto, meu amigo torcedor vascaíno, qual foi a situação? O Vasco colocou na mesa 4 milhões de dólares, o Milionários gostou da proposta, aceitou a proposta do Vasco da Gama. Essa proposta do Vasco de 4 milhões de dólares, algo em torno de 21 milhões de reais, faria com que a venda de Nascer Vigia Real se tornasse a maior venda da história do Milionários, tá? Olha que loucura. A compra do Vasco da Gama por Nascer Vigia Real iria ser a maior venda da história do Milionários. O Vasco chegou a esse acordo
Mas na hora de fechar negócio, o Villarreal sumiu. O empresário do jogador tá fazendo um jogo duro, o empresário do jogador tem aí realmente um nome bem sujo, entre aspas, no país Colômbia, de um modo geral, entre os clubes. Por quê? Porque ele tem um perfil bem negativo com os clubes no qual ele tem jogadores. E o que está acontecendo? Villarreal tem um contrato com Milionários até o final do ano. Villarreal, ele poderia sair agora, ser vendido para o Vasco. Seu salário, que hoje é de 8 mil, aumentaria para 120 mil reais. E futuramente o Vasco buscaria uma venda dele para um clube de fora. Mas o que hoje o empresário quer fazer com o Villarreal? Ao invés de ele sair nesse momento para o Vasco, ao invés de o Milionários ganhar 4 milhões de dólares, o empresário prefere segurar Villarreal no Milionários até o final do ano e no final do ano ele sair de graça para um outro clube e o empresário receber o valor das luvas, né? Que o passe dele seria comprado pelo próximo clube e o dinheiro iria diretamente para o empresário e o jogador. Então essa postura está chateando, inclusive, de acordo com informações, assim, grande parte da diretoria do Milionários. Nascer Villarreal não vem aparecendo nos treinos. Informação recente dada até pelo GE é que o Vasco retirou a proposta, não tem mais negociações com o Nascer Villarreal. Essa decisão do Vasco se deu após o sumiço do jogador e dos seus representantes. O Vasco tinha esse aval com o Milionários, mas hoje, meu amigo torcedor vascaíno, a informação que tivemos é que ainda há na Colômbia um representante do Vasco da Gama. Informação dada pelo grande jornalista Pipe Sierra. Informação é que o Nascer Villarreal continua a desobedecer às ordens do Milionário, que era uma venda do jogador ao Vasco da Gama, não está treinando e a informação até do jornalista colombiano é que, de fato, essa oferta do Vasco pela compra dos direitos econômicos do jogador está em risco, porque o mercado do futebol brasileiro fecha na sexta. Então, o Vasco junto ao Milionários tem 2 dias para resolver essa situação. Mas a informação do Papo Sierra é que há um membro ainda, tá, do departamento de futebol do Vasco na Colômbia para fechar esse negócio, tentando entrar em um consenso ainda com o jogador. Então, assim, a casa não caiu completamente. O Vasco ainda vive a expectativa de fechar, mas tem que correr contra o tempo para fechar até sexta-feira. A proposta do Vasco foi pagar ao Milionários um valor de 2 milhões e 800 mil dólares em 4 parcelas, tá? No caso, 16 milhões e 100 mil reais. E caso o Villarreal batesse algumas metas aqui no nosso Cruz Maltino, o Vasco pagaria mais 4 milhões de reais, com o valor chegando a 20 milhões e 100 mil reais, oferecendo um contrato ao jogador de 5 anos, pagando a ele 120 mil reais por mês. Bem interessante, mas o Vasco ainda busca esse acordo que está definitivamente bem difícil de sair. A ver aí as cenas dos próximos capítulos e, é claro, qualquer novidade e informação a gente traz a vocês no Acorda Vascão de amanhã ou em qualquer outro vídeo aqui do nosso canal. Seguindo com as informações, quero falar sobre mais um colombiano, que é esse rapaz que está aparecendo aí na imagem a vocês, né? Que é o Bryan Palacios. Muito se questiona, muito vem se perguntando: Lucas, cadê o Bryan Palacios? Ele não estava fechado, o Vasco não tinha chegado a um acordo com o Atlético Mineiro pela contratação do jogador? E a resposta é sim. Vasco, Atlético Mineiro e o próprio atleta têm um acordo pela negociação, tem um acordo pela contratação, né? O Vasco da Gama terá Bryan Palacios por empréstimo até o final de 2025 e pagará a totalidade do salário dele, 100% do salário do jogador. Além disso, também há no empréstimo opção de compra no valor de 17 milhões de reais, valor semelhante ao que o próprio Atlético pagou por ele na temporada passada. Por que o Vasco ainda não fechou? Porque o Vasco não tem pressa. O Vasco tinha prioridade nesses últimos dias com a regularização de Nuno Moreira, com a regularização e a contratação de Benjamin Garré, e agora tem a questão do Lloyd Augusto, que a gente vai trazer já já. A prioridade do Vasco era nessa situação, nesses 3 atletas, pois entendem que o nível desses jogadores é superior ao nível de Bryan Palacios. Não desmerecendo o Bryan Palacios, tá? Mas o Vasco entende que Lloyd Augusto, que Nuno Moreira, que Benjamin Garré estão mais prontos para ajudar o Vasco da Gama nesse momento. São nomes para titularidade, diferente do Bryan Palacios, que é o nome que virá para composição de grupo. Então, assim, o Vasco não tem pressa, o jogador deve ser inscrito só depois de amanhã mesmo, só depois do dia 28, não vai participar das semifinais do Campeonato Carioca, até porque a data limite para isso é amanhã, na quinta-feira, e deve chegar aí a partir do dia 10 de março, que é quando irá abrir a janela doméstica, onde o Vasco da Gama poderá fazer negócios com clubes do futebol brasileiro. Então, a situação é essa.
A chance é de 99% de Bryan Palácio vestir a camisa do Vasco, mas hoje o Vasco da Gama não tem pressa pela sua contratação. Show, vascaíno? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E para fechar, falar sobre o angolano Lloyd Augusto, né? Porque se o Vasco não tem pressa com o Bryan Palácio, que mais o Vasco tem é pressa por Lloyd Augusto. O atacante colombiano desembarca na cidade carioca amanhã pela parte da manhã para realizar exames médicos e assinar o contrato com o nosso Cruz Maltino. Contrato de 3 anos, o Vasco pagará ao clube angolano algo em torno de 2,5 milhões de dólares, né? Esse valor ele será pago em diferentes formas. Um valor será fixo e outro valor será caso o Lloyd Augusto bata alguns desempenhos aqui no nosso Cruz Maltino. E o Vasco ainda amanhã buscará agilizar a inscrição do jogador. O Vasco tem amanhã até às 11h59 da noite para regularizar o atleta, para que ele possa disputar as semifinais e caso o Vasco passe às finais do Campeonato Carioca. Amanhã é a data limite de inscrição do Cariocão. Se não for inscrito até amanhã, Lloyd Augusto não estará à disposição do técnico Fábio Carille para o Cariocão, apenas para a Copa do Brasil, Sul-Americana e quando o Campeonato Brasileiro for começar. A ideia é, o Vasco vai correr, o Vasco quer ter todos seus reforços aptos para jogar contra o Flamengo nessas semifinais. Fator surpresa, Lloyd Augusto, Nuno Moreira e Benjamin Garré, nenhum desses três esteve na primeira partida contra o Flamengo, ainda na fase de grupos do Campeonato Carioca, na Taça Guanabara. E agora, o Vasco quer enfrentar o rival com força máxima, com tudo que há à sua disposição. E não apenas jogar, vencer, surpreender, conquistar a vitória e, com todo respeito, calar a boca desses caras, que já estão se achando demais nessa rivalidade do Clássico dos Milhões. Tá empolgado por Lloyd Augusto? Deixa a sua opinião. Amanhã de manhã o angolano chega aqui no Rio de Janeiro e a gente, é claro, vai ficar ligado em todas as palavras de Lloyd Augusto. Meu amigo torcedor vascaíno, eu tô aqui no meio da minha coleção de camisa para dar um aviso rapidinho a vocês. Tem muita, tá? Depois eu mostro para vocês em um vídeo com mais calma. Mas o negócio é o seguinte, eu venho aqui rapidinho para pedir a vocês um like no canal. A gente tá precisando muito da sua ajuda. O YouTube tá travando o nosso conteúdo, não tá divulgando mais para nenhum vascaíno e só você que pode me ajudar. Então é o seguinte, rapidinho, cara, é rápido, é fácil, larga o dedo aí no like e se inscreva no canal. Eu tenho certeza que você aí, você mesmo, tá chegando aqui pela primeira vez, gostou do conteúdo, tá até agora aqui e ainda não é inscrito. Então se inscreva. E você também que tá aqui todo dia assistindo ao nosso vídeo, mas também não é inscrito, se inscreva, isso é muito importante. Fechou? Agora fique aí com o vídeo e confira tudo o que está acontecendo nessa novela louca entre Vasco da Gama e o Rony Rusco. Valeu, ó! Será que tem muita camisa aqui? Vambora! Meu amigo torcedor vascaíno, conto muito aí com a sua ajuda. E para fechar aqui, vamos para a segunda parte desse Boa Noite Gigante. Falando primeiramente aí com vocês sobre 777 Partners, né, meu amigo torcedor? Primeira e unicamente, né, assim, que vai ser o grande assunto dessa segunda parte do Boa Noite Gigante. O que aconteceu? O Vasco, ele anteontem, na segunda-feira à noite, ele emite um comunicado oficial falando sobre uma recuperação judicial que o Vasco da Gama estaria dando entrada, né, para a renegociação das suas dívidas. Dívidas hoje do Vasco da Gama que chega a casa dos 1 bilhão e 500 mil reais. E hoje, pela parte da tarde, o próprio Vasco da Gama ele confirmou que a recuperação judicial ela foi deferida. O que isso significa? Significa que ela foi aceita. O Vasco da Gama, então, diante dessa decisão judicial, vai entrar em processo de recuperação judicial para organizar as contas do clube, sem, é claro, comprometer aí as finanças do Vasco. E automaticamente organizar as contas do clube significa o quê? Não deixar que não aconteça penhoras no Vasco da Gama, né? Deixar que o dinheiro corra de uma forma tranquila dentro do nosso Cruz Maltino, que haja circulação de dinheiro, que haja fluxo de caixa, algo que já não acontece no nosso Vasco há algum tempinho. Então o Vasco ele vai atacar aí essas penhoras sufocantes, como se diz aí nesse aspecto econômico, né? Para ter até um prazo maior de pagamento e também, diante disso, se livrar da obrigação do RCE, que era o que o Vasco da Gama vinha fazendo nesses últimos anos. O que o RCE é? No caso, todo mês, 20% da receita do Vasco da Gama era destinada ao RCE. Se o Vasco ganha 100 milhões por mês, 20% desses 100 milhões, ou seja, 20 milhões de reais,
eram destinados diretamente ao RCE para que os credores do Vasco recebessem as dívidas a partir desses 20%. Então o Vasco ele sai desse RCE, o Vasco agora não tem obrigação alguma de dar dinheiro nenhum para esse regime centralizado de execuções e automaticamente, diante dessa situação, o Vasco da Gama acredita que vai ganhar um respiro no fluxo de caixa para automaticamente negociar com um novo comprador, ter um plano de pagamento de dívidas que dá mais segurança também aos interessados em adquirir a SAF Cruz Maltina. Tudo isso faz parte de um plano de reestruturação financeira e econômica do Vasco, até olhando para uma futura venda, para que o Vasco entregue, né, o seu futebol nas mãos de um futuro comprador bem estruturado financeiramente. Mas o Vasco ele está lutando também por alguns direitos na justiça. Vasco, nesse plano de recuperação judicial, esse pedido que foi aberto na última segunda-feira, ele indica durante esse pedido algo bem interessante, tá? E o que mais me interessou foi a parte da 777 Partners. Me interessou e automaticamente me revoltou também. Porque a partir disso, o Vasco da Gama alegou que o grupo norte-americano, que a 777 Partners, só pagou por 18% das operações do futebol durante todo o período que esteve à frente do clube. 777 Partners fica no Vasco durante mais ou menos 2 anos. Entra no nosso Cruz Maltina ali no meio da Série B de 2022 e permanece no Vasco da Gama até o meio do ano passado, quando em maio aquela ação foi também deferida pela Justiça, dando os poderes do futebol nas mãos do Clube de Regatas Vasco da Gama. E durante esse período, o grupo norte-americano conseguiu fazer algo inacreditável. A dívida do Vasco, quando se foi vendido o nosso clube, era no valor de 700 milhões de reais. Vocês lembram? Foi esse o valor que o Jorge Salgado vendeu o Vasco para uma empresa norte-americana, alegando que esse era o valor da dívida. Então, meu amigo torcedor, só que o que aconteceu de lá para cá? Além desses 700 milhões de reais em dívidas, que estava para todo mundo ver, o Jorge Salgado alega que havia um outro valor também de dívidas ocultas, dívidas que ainda não haviam sido esclarecidas. E foi esclarecido que esse valor de dívidas ocultas era uma dívida, ou eram dívidas que chegavam ao valor de 400 milhões de reais. Então, somada a dívida de 400 milhões de reais que seria oculta, a dívida de 700 milhões de reais que o Vasco da tinha, e a dívida que é o grupo norte-americano, que a 777 Partners fez durante esses 2 anos, o Vasco hoje tem uma dívida no valor de 1 bilhão e meio de reais. Essa é, de fato, a situação hoje do nosso clube. O grupo norte-americano, no período que ficou no Vasco, aumentou a dívida do Vasco da Gama em 350 milhões de reais. E aí, meu amigo, me desculpe, eu tenho que me questionar. Como ainda tem gente que defende essa empresa? Eu tô atento ao seu comentário. Eu tô de olho ao que você fala aqui nos meus vídeos. E a maior loucura que um torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama pode fazer, de um torcedor que bate no peito e fala que é Vasco, de um torcedor que acompanha as partidas do nosso Cruz Maltino, é defender esse grupo norte-americano que acabou com o nosso clube. O Vasco ele já estava em um processo de falência sim, infelizmente, mas eu creio que se houvesse uma pessoa séria no lugar, poderia reestruturar o nosso clube financeiramente de alguma forma. Entretanto, o que a 777 Partners fez no Vasco foi jogar terra em cima, foi acabar ainda mais com o nosso clube e roubar o Vasco, no bom sentido. Pegar recursos, não quero dizer que roubaram, que foi um crime, pode ser que seja até, mas enquanto nada for esclarecido, confirmado, eu não posso dizer que foi um roubo. Mas recursos sumiram, cara. É estranho, porque eu gostaria muito de entender como uma empresa passa 2 anos no Vasco e o Vasco ele aumenta 2 anos em dívida. Uma empresa que era para tirar a dívida, aumenta a dívida. E foi uma empresa que no papel, teoricamente, ela deu 2 aportes no valor de 390 milhões de reais. Um de 200, aliás, foi 2 de 120 e um empréstimo ponte no valor de 70 milhões, né? Valores esses que somados dão 390 milhões de reais. Pronto. Então, assim, inacreditável, né, vascaíno? 390 ou 290? Confundi, enfim, 32% que seja. Mais de 300 milhões de reais foram investidos pela empresa norte-americana. Salvo engano, 310 milhões. É isso mesmo, 310 milhões. Então, assim, eles aportaram 310 milhões ao Vasco. Olha que surreal, gente. É inacreditável. A empresa norte-americana aportou 310 milhões de reais ao Vasco. E durante todo esse processo, a gente teve a venda de Marlon Gomes. A gente teve a venda do Egnaldo. A gente teve a venda do Gabriel Peck.
A gente teve a venda do Andrei Santos. Vendas altas, cara. A venda do Peck foi de 50 milhões, a venda do Andrei foi de 80 milhões, a venda do Marlon foi de 70 milhões, a venda do Degnaldo foi de 20 e poucos milhões. A gente teve um dinheiro que entrou através de cota de televisão, mais de 210 milhões de reais que entraram dentro do Vasco da Gama. Olha isso, gente. Eu tô falando de valores que, se somados ao aporte, ultrapassam a casa de 700 milhões de reais que entraram no Vasco. E eu gostaria que me explicasse como o Vasco foi uma empresa, foi um clube durante esse período, que teve de receita mais 700 milhões de reais. Se eu tô falando por baixo, eu não tô colocando receita de carioca, não tô colocando patrocinador, não tô colocando bilheteria, tô colocando só venda de atletas e aporte. Mais 700 milhões de reais só nisso. Como o Vasco da Gama teve todo esse valor e a dívida ainda aumentou para 350 milhões. Aliás, aumentou em 350 milhões. A informação do próprio Vasco é que o grupo norte-americano só pagou por 18% das operações do futebol. Então, tudo aquilo que a 777 Partners fez, ela só pagou por 18%. É inacreditável saber que uma empresa dessa ainda tem 31% das ações do Vasco. Então, não se surpreendam se o Vasco entrar também com uma medida cautelar já para tirar essas ações do grupo norte-americano. E é necessário fazer isso. Que o que esses caras fizeram no Vasco foi um extremo de respeito. E eu volto a repetir, jamais temos que esquecer os verdadeiros culpados por tudo isso. O senhor Jorge Salgado, que vendeu o nosso Vasco para essa empresa. O senhor Carlos Roberto Osório, o senhor Duque Estrada. Uma loucura que foi feita no nosso clube. Empresa que veio para acabar com o clube de regatas Vasco da Gama. Essa é a grande realidade. Mas enfim, deixe a sua opinião nos comentários. O Vasco, no processo judicial, deixou tudo isso muito bem esclarecido. A gente, meu amigo, fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante. O último vídeo, tá? Dessa quarta-feira. E já já a gente tá aí de volta, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, vascaíno. Curta, compartilhe, se inscreva. Como a gente sempre fala aqui no nosso canal, saudações vascaínas.